como o Espírito Santo te renova quando sua vida está sem direção. Há momentos em que o corpo continua em movimento, mas a alma para. Você faz o que precisa, fala o que esperam ouvir, cumpre o que deve ser feito, mas dentro de você algo se perdeu. É como andar por uma estrada sem placas, cercada por neblina. O coração sabe que está cansado, mas não consegue encontrar o caminho de volta. É nesse tipo de silêncio que o Espírito Santo começa a agir, não com respostas rápidas, mas com um chamado profundo, quase invisível. Talvez você tenha chegado a esse ponto. Nada está exatamente errado, mas também nada parece certo. As orações perderam força, os planos perderam brilho, a fé que um dia te movia agora parece distante. É um tipo de vazio que não dói, mas pesa. Um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. E a verdade é que ninguém te preparou para esse tipo de fase. Falam sobre a dor, sobre a perda, sobre a luta, mas quase nunca falam sobre o que acontece quando simplesmente não há direção. Você se pergunta onde Deus foi parar. Por que o Espírito não fala mais? Por que o céu está quieto enquanto o coração se perde? E a resposta é mais profunda do que parece. Quando a alma perde o norte, o Espírito Santo não desaparece. Ele te conduz por um caminho que não é geográfico, é espiritual. Ele te leva para dentro, porque a direção que você procura fora sempre nasce primeiro dentro de você. Deus não se move à pressa do teu relógio. Ele espera até que a tua alma pare de correr atrás do vento, até que perceba que nenhuma conquista externa pode substituir o sentido da presença dele. O Espírito Santo não compete com o barulho das tuas tentativas. Ele espera o momento em que o teu interior se cansa de se enganar. E quando isso acontece, ele começa a renovar silenciosamente o teu coração. É nesse ponto que o Espírito Santo revela a verdade que transforma. Perder a direção nem sempre é estar perdido. Às vezes, é ser retirado de um caminho que não era teu. É ser recolhido de uma estrada onde o teu propósito se diluiria. O Espírito te tira do controle para te ensinar a confiar. Ele te faz parar para que aprendas a andar guiado, não pelo que sente, mas pelo que crê. E talvez o que você chama de confusão seja, na verdade, o início de uma renovação. Porque a alma precisa perder o norte humano para reencontrar o divino. O Espírito Santo está te chamando para algo novo. Não uma nova fase apenas, mas uma nova essência. Ele não quer apenas te dar direção, ele quer ser a tua direção. Então, se hoje tudo parece confuso, se nada faz sentido, não se apresse em fugir desse vazio. É ali que o Espírito está soprando. É ali que ele começa a reconstruir a tua rota. A falta de direção não é um sinal de abandono, é o convite para uma nova jornada. E quando a alma perde o norte, é porque Deus está prestes a apontar o verdadeiro caminho. Quando a fé se cansa de esperar. Há uma fase da vida espiritual em que a fé não some, mas se esgota. Você continua acreditando, mas sem a mesma chama. Continua orando, mas sem a mesma força. Continua caminhando, mas sem saber se ainda está indo na direção certa. É um tipo de cansaço que não vem da falta de Deus, mas da espera prolongada. É o peso de ter acreditado por tanto tempo em algo que ainda não aconteceu. A fé cansada é silenciosa. Ela não grita, não se rebela, mas também não vibra. É aquele tipo de fé que sobrevive, mas não floresce. E o Espírito Santo sabe exatamente o que fazer quando ela chega a esse ponto. Ele não vem para repreender, mas para restaurar. Ele não te acusa por ter se cansado. Ele te entende. Porque o Espírito é aquele que intercede quando você já não tem palavras. Aquele que continua orando em você quando o coração já não responde. Muitos acreditam que fé forte é fé que nunca se abala. Mas a verdade é que fé madura é aquela que sabe se render. É a fé que reconhece:
Senhor, eu ainda creio, mas já não sei como continuar. E é nesse instante que o Espírito começa a renovar o que o tempo desgastou. Porque a fé não é mantida por esforço humano, é sustentada por presença divina. O Espírito Santo não precisa que você prove a sua força, ele precisa que você confie na dele. Ele sabe quando a tua oração se tornou repetição. Ele sabe quando o teu louvor é uma tentativa de lembrar o que já não sente. Ele sabe quando você não está duvidando, apenas cansado. E é nesse momento que ele te envolve com uma paz que não explica, mas sustenta. A fé não é destruída pelo cansaço, ela é purificada por ele. É na exaustão espiritual que o Espírito te ensina o que é depender. Ele te mostra que a fé não é sobre entender o tempo de Deus, mas permanecer mesmo sem entender. Porque quando você chega ao limite, o Espírito Santo começa o trabalho dele. Ele entra onde o teu controle termina. E o que parece ser o fim da tua força é, na verdade, o início da dele. O que você chama de cansaço é o espaço onde o Espírito renova o que havia sido corroído pela espera. Ele sopra vida onde o tempo levou esperança. Ele reacende a chama que você achava que nunca mais voltaria. E o mais bonito é que ele faz isso em silêncio, sem espetáculo, sem pressa, sem ruído, apenas um toque, uma lembrança suave de que você ainda é amado, ainda é escolhido, ainda tem um propósito. O Espírito Santo não está em silêncio porque te abandonou. Está em silêncio porque está restaurando a fé que você tentou carregar sozinho. E quando essa fé for renovada, ela será diferente. Mais leve, mais pura, mais confiante. Porque ela não nascerá mais da tua vontade, mas da presença dele em você. O cansaço não é o fim da fé. É o lugar onde a fé aprende a respirar de novo. A pausa divina, o tempo em que Deus te deixa parar para recomeçar. Há momentos em que Deus interrompe o teu movimento não para te punir, mas para te preservar. A pausa divina é esse tempo em que tudo parece travar. As portas não se abrem, os planos não avançam, e a tua alma sente como se tivesse sido colocada num modo de espera. Mas o que você chama de paralisia, o Espírito Santo chama de reinício. Porque há coisas que só podem ser reconstruídas quando você para completamente. Você não foi criado para viver em correria constante. Deus nunca pediu pressa, ele pediu propósito. E o Espírito Santo sabe que às vezes a tua necessidade de agir te faz se afastar da vontade dele. Então, ele freia os teus passos, ele corta acessos, interrompe caminhos, silencia vozes. Tudo o que era movimento externo cessa para que comece um trabalho interno. A pausa de Deus nunca é o fim, é a oficina onde ele molda o que vem depois. É nesse tempo de espera que o Espírito te ensina a arte da rendição. Você descobre que estar parado não significa estar esquecido. Significa estar nas mãos certas. E enquanto você luta para entender por que nada acontece, o céu está organizando o que você ainda não está pronto para viver. O Espírito Santo não se apressa, porque ele trabalha com perfeição, e a perfeição exige tempo. A pausa divina é o tempo em que Deus troca as tuas forças pelas dele. É o intervalo entre o que você perdeu e o que ele vai te entregar. É a distância entre o que parecia o fim e o que será o recomeço. E na maioria das vezes, esse intervalo vem acompanhado de silêncio, de confusão e de solidão. Mas é ali, no vazio entre o ontem e o amanhã, que o Espírito planta as sementes da nova estação. Você já percebeu que quando algo dentro de você quebra, é exatamente nesse momento que você começa a ouvir de forma diferente? É porque o Espírito fala mais alto quando tudo ao redor se cala. E essa pausa é o lugar em que ele restaura o teu interior, para que a próxima fase da tua vida não seja uma repetição, mas uma revelação. Deus não quer te devolver ao ponto de partida. Ele quer te levar a um novo começo.
Mas para isso, ele precisa que você pare. Pare de lutar contra o tempo. Pare de insistir em portas fechadas. Pare de achar que o silêncio é castigo. A pausa divina é o abraço invisível do Espírito Santo te dizendo: eu sei o que estou fazendo. Fica quieto e me deixa cuidar. E quando o tempo da pausa terminar, você não voltará o mesmo. Voltarás mais forte, mais leve e mais consciente. Porque tudo o que o Espírito faz durante a espera é preparar o terreno para o renovo. O que parece pausa é, na verdade, preparação. E o que parecia perda era apenas o Espírito Santo limpando o caminho para o novo que vem de Deus. Quando Deus muda os planos que você construiu sem Ele, há planos que parecem perfeitos, mas nascem da pressa. Há decisões que parecem boas, mas não foram oradas. E há caminhos que parecem certos, até o dia em que o Espírito Santo decide intervir. Quando Deus muda o rumo que você construiu, a primeira sensação é perda, mas na verdade é salvação. Porque o Espírito nunca destrói o que foi edificado com Ele, apenas o que foi levantado sem Ele. Quantas vezes você já acreditou que estava no controle e de repente tudo desmoronou? Pessoas se afastaram, portas se fecharam, oportunidades se dissolveram. E no desespero, você perguntou por quê? Mas o Espírito Santo responde em silêncio. Porque não é hora de explicação, é hora de alinhamento. O que você constrói sem a direção dele pode até ter aparência de vitória, mas é instável, frágil, vulnerável. E como Pai amoroso, Deus não deixa que você permaneça em algo que mais cedo ou mais tarde te afastaria dele. A verdade é que o Espírito Santo te ama demais para permitir que você viva no centro da tua vontade e fora da dele. Então ele começa a mover as peças da tua vida. Ele desconstrói o que estava sendo erguido sobre bases humanas e te ensina o valor de depender. Ele te mostra que não é sobre fazer muito, é sobre fazer certo. Porque o propósito de Deus não é te dar o que você quer, é te dar o que te transforma. O problema é que o ego resiste. Você sente raiva, frustração, confusão. E o Espírito, em sua paciência, observa até o teu coração se render. Ele espera o momento em que você entende que não foi rejeição, foi redirecionamento. Deus não tirou porque quis te punir. Ele tirou porque sabia que se deixasse, aquilo te tiraria dele. É por isso que há bênçãos que só chegam quando você solta o que tentou manter à força. Há promessas que só se cumprem quando você para de lutar contra o que Deus está desfazendo. E há renovo que só nasce no terreno limpo, livre de construções antigas. Quando Deus muda os teus planos, Ele não está desorganizando tua vida, está libertando tua alma. O Espírito Santo nunca destrói o futuro, Ele o protege. E por mais que o agora pareça confuso, há um sentido em cada porta que se fechou. O que você chama de perda, o céu chama de proteção. O que você chama de atraso, o Espírito chama de ajuste. Tudo o que ele remove é parte da renovação que ele está preparando. E quando o novo começar a surgir, você vai entender, vai olhar para trás e ver que se Deus tivesse te deixado seguir o plano que você fez, hoje não estaria de pé. A mudança que doeu foi o instrumento da salvação. O desvio foi a rota certa. A queda foi a forma de te ensinar a não construir sem o alicerce da presença. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer ser o fundamento de tudo o que você constrói. E quando o Espírito Santo muda teus planos, Ele está, na verdade, te levando de volta ao plano original, aquele que foi desenhado no coração de Deus antes mesmo de você existir. O vazio que o Espírito usa para te reposicionar. Há um tipo de vazio que não vem da falta, mas da preparação. Você sente que nada mais preenche, que o que antes te satisfazia agora parece sem cor, sem vida.
As coisas que antes faziam sentido já não fazem mais, e o coração fica suspenso, sem chão. É nesse espaço silencioso, onde tudo parece ter perdido o sabor, que o Espírito Santo começa a agir, porque o vazio é o altar onde Deus constrói o novo. Muitas pessoas confundem o vazio com abandono. Acham que Deus se afastou, que o Espírito não fala mais, que a fé se apagou. Mas o vazio não é a ausência da presença. É a ausência das distrações que antes te impediam de percebê-la. O Espírito Santo, em sua sabedoria, te esvazia para te reposicionar. Ele tira o que ocupa espaço, não por crueldade, mas para abrir lugar para algo maior. Quando você sente que perdeu tudo, é porque Deus está trocando o conteúdo da tua alma. Ele está limpando o interior para encher com o que é dele. O Espírito não derrama o novo sobre o que ainda está cheio do velho. E por isso o vazio dói. Ele arranca o que você aprendeu a chamar de segurança, mas só o coração vazio pode ser realmente guiado, porque quando não há mais o que agarrar, é aí que você começa a depender. O Espírito Santo não se move sobre a plenitude humana, mas sobre a entrega. Ele precisa de espaço para soprar, e o vazio é esse espaço, é o deserto da alma, onde ele planta o propósito. Quando tudo parece parado, é porque o Espírito está alinhando dentro de você o que virá depois. Ele te reposiciona, e isso significa mudar o foco, o ritmo e muitas vezes o destino. Você pode estar vivendo um tempo em que não sente mais prazer nas coisas de antes. Nada te motiva, nada empolga. Isso não é o fim, é o reinício. Deus está te desconectando de tudo o que já cumpriu seu papel. Ele está te preparando para algo que exige outro nível de sensibilidade, de maturidade, de obediência. O vazio é o portal entre o que passou e o que vai nascer. E enquanto você tenta entender, o Espírito trabalha em silêncio. Ele não explica, ele molda, ele não justifica, ele transforma. E quando terminar, você vai olhar para trás e perceber que aquele tempo de vazio foi o tempo mais fértil da tua vida. Porque o que parecia um espaço de ausência era, na verdade, o ventre da tua renovação. O Espírito Santo não te deixa vazio para te ver sofrer. Ele te deixa vazio para te ensinar que só Ele pode preencher. E quando Ele volta a encher o teu interior, tudo muda. A visão muda. O caminho muda. Você muda. O vazio não é castigo, é convite. Convite para sair do que é raso e mergulhar no que é eterno. Quando o Espírito te reposiciona, Ele não devolve o que você perdeu. Ele entrega o que estava te esperando, o vento que sopra quando você se rende. O Espírito Santo não sopra sobre o orgulho, ele sopra sobre a entrega. O vento dele não vem para empurrar quem resiste, mas para levantar quem se rende. Há um momento em que o coração precisa parar de lutar, parar de tentar entender, parar de forçar o que já não faz parte do plano. E quando esse momento chega, o momento da rendição verdadeira, é aí que o vento começa a soprar. Muitas vezes, você pede direção, mas ainda quer manter o controle. Ora pedindo para Deus guiar, mas secretamente continua segurando o volante. O Espírito não divide governo. Ele não força caminho, ele convida. E enquanto você tenta conduzir, ele espera. Espera o instante em que você, cansado de tentar sozinho, finalmente diga: Senhor, eu não sei mais, faz do teu jeito. É nesse exato momento que o vento do Espírito sopra e muda tudo. O sopro do Espírito não vem como uma tempestade. Ele vem como um vento firme que reorganiza o que estava fora do lugar. Ele traz de volta o fôlego da fé, reacende o ânimo, limpa a mente e renova o coração. Quando o Espírito sopra, ele remove o peso que o esforço humano deixou. Ele troca o desespero pela paz, a dúvida pela direção, a resistência pela leveza, e o que parecia impossível começa a se alinhar de forma sobrenatural.
Rendição não é desistência, é confiança. É o ato de entregar as próprias mãos para que o Espírito conduza os movimentos. É parar de tentar manipular os resultados e começar a aceitar o ritmo do céu. Porque quando você se rende, o Espírito começa a te mover no compasso de Deus. E esse compasso nunca atrasa, nunca se confunde, nunca falha. A renovação que você tanto pede está do outro lado da rendição que você evita. Enquanto o coração estiver tentando provar algo, o Espírito permanece observando. Mas quando você se curva, o vento dele vem. Ele sopra onde quer, e quando sopra, nada permanece igual. Ele muda a direção de quem estava perdido, levanta quem havia caído, restaura quem havia secado. Você não precisa entender tudo para se render. Precisa apenas confiar que o Espírito sabe o que está fazendo. Às vezes, ele sopra tirando, outras vezes soprando para longe o que já não pertence a esta estação. Mas sempre que o vento dele vem, é para alinhar a tua vida ao propósito. E o propósito nunca é pequeno, mesmo quando começa em silêncio. A rendição é a porta da liberdade. Quando você para de lutar com o Espírito e começa a caminhar com ele, o ar volta a entrar, a respiração volta a ser leve e o caminho que parecia fechado começa a se abrir. O vento do Espírito sopra onde há entrega e onde ele sopra, há vida. Não tema o vento. Ele não vem para te derrubar, vem para te reposicionar. Quando o Espírito Santo quebra o ritmo para ajustar o compasso da tua vida, existem momentos em que tudo na sua vida parece sair do ritmo. O que antes fluía trava, o que antes rendia para de funcionar, e o que antes tinha sentido começa a perder o brilho. Você sente que algo mudou, mas não entende o porquê. E é exatamente aí que o Espírito Santo está trabalhando, não para te frustrar, mas para ajustar o compasso da tua vida ao compasso do céu. Deus é um Deus de tempo e de cadência. Ele sabe o momento exato de cada coisa. Mas o ser humano, movido pela ansiedade e pelo desejo de ver resultados, acelera o que deveria amadurecer e prolonga o que já deveria ter terminado. Então, o Espírito Santo intervém. Ele quebra o ritmo humano para te colocar novamente no ritmo divino. Ele desacelera aquilo que estava te distanciando do propósito e interrompe o que estava roubando tua sensibilidade espiritual. Você pode sentir que está perdendo tempo, mas na verdade está sendo calibrado. O Espírito ajusta o teu tempo interior para que o que vem de Deus não te destrua quando chegar. Ele não quer que você viva correndo por metas, mas caminhando em missão. Por isso, ele te freia. Ele reorganiza os teus ciclos, muda os teus hábitos e, às vezes, até muda as pessoas ao teu redor, porque a harmonia do céu não combina com o descompasso do ego. É doloroso quando o Espírito muda o ritmo, porque parece que você está ficando para trás, quando, na verdade, está sendo sincronizado. O problema é que o barulho do mundo cria a ilusão de que estar em movimento é o mesmo que estar em propósito. Mas há muitos que se movem e poucos que avançam. O Espírito Santo, então, te tira da pressa para te devolver ao propósito. Ele te ensina que nem toda parada é retrocesso e nem toda velocidade é progresso. Quando Deus quer te renovar, Ele precisa primeiro te alinhar. Ele quebra o ritmo das tuas vontades para te ensinar a dançar no tempo dele. E esse tempo é perfeito, nunca cedo demais. Nunca tarde demais. É o tempo em que a tua alma aprende a esperar sem perder a fé e a agir sem perder a paz. Esse é o compasso do Espírito. Um movimento suave, firme, que te guia passo a passo, mesmo quando você não entende a coreografia. Então, se parece que tudo desacelerou, não se desespere. O Espírito não está te punindo, está afinando o teu coração. Ele está te tirando do caos para te ensinar o som da calma. E quando o teu interior entrar no mesmo ritmo do céu, as coisas começarão a fluir novamente, não por esforço,
mas por sintonia. O Espírito Santo não quer apenas que você ande rápido, ele quer que você ande certo. E quando ele ajustar o compasso da tua vida, você vai perceber que tudo o que parecia atraso era, na verdade, preparação. Porque o propósito não se cumpre em quem corre mais rápido, mas em quem aprende a andar no ritmo da graça. A voz suave que substitui o caos. Depois que o Espírito Santo quebra o ritmo e silencia o barulho, algo começa a mudar dentro de você. O que antes era grito, agora se transforma em sussurro. O que antes era correria, agora se torna calma. O caos dá lugar à paz, e a mente, antes dominada por 1000 pensamentos, começa a ouvir uma voz suave, uma voz que não pressiona, não exige, mas guia. É a voz do Espírito Santo. Essa voz não chega como um trovão, porque Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala com suavidade para alcançar onde o barulho nunca chegou, o centro da alma. E no início é difícil perceber, porque quem se acostumou com o ruído do medo, da ansiedade e do controle, demora a confiar no silêncio. Mas o Espírito fala no silêncio, não para te assustar, mas para te ensinar a descansar. Você começa a perceber essa voz nas pequenas coisas, na paz que vem depois do choro, na clareza que surge depois da confusão, no alívio que não tem explicação. O Espírito Santo fala assim, não pela força, mas pela presença. E a presença dele é o que substitui o caos. Ele não muda o cenário de fora primeiro, ele muda o cenário de dentro. Porque enquanto o mundo tenta te empurrar para reagir, o Espírito te ensina a permanecer. A voz dele é o oposto do desespero. Enquanto o desespero grita, faça algo, o Espírito sussurra, espere em mim. Enquanto o medo diz, você vai perder tudo, o Espírito responde, você nunca perdeu a minha presença. Ele te ensina que ouvir Deus não é sobre entender todos os passos, mas sentir paz no meio do desconhecido. E essa paz é a prova de que Ele está ali, guiando sem pressa, conduzindo sem ruído. Quando o Espírito Santo fala, Ele não traz confusão, traz direção. Ele não aumenta o peso, Ele traz leveza. E quanto mais você aprende a reconhecer essa voz, mais percebe que ela não compete com nenhuma outra. Ela não disputa espaço, apenas permanece. O Espírito não precisa convencer, ele apenas te faz lembrar. Lembrar de quem você é, de quem Deus é e de que nada está realmente fora do controle. É por isso que o Espírito substitui o caos com algo que o mundo não consegue dar: estabilidade interior. Mesmo que o lado de fora esteja desmoronando, o lado de dentro começa a se reconstruir, porque o Espírito Santo fala no nível onde os ventos da vida não alcançam. Ele fala direto à alma, e o que ele diz não precisa ser alto para ser eterno. Talvez você ainda ouça ruídos, pensamentos, dúvidas, culpas, mas quanto mais tempo passa na presença dele, mais essas vozes perdem força. Até que reste apenas uma, suave, constante, familiar. E você entende, não é o mundo que ficou em silêncio, é o Espírito que tomou o lugar dele. A voz suave não é fraca, é a voz que criou o universo, é o som da calma que nasce quando o Espírito Santo reina, a revelação no meio do nada. Há um momento em que tudo parece ter parado. Os planos cessam, as pessoas se afastam, as respostas não vêm. É como estar no meio de um deserto espiritual onde não há direção, nem sinal, nem voz. Você olha ao redor e só vê o nada. Mas é exatamente nesse nada que o Espírito Santo começa a revelar o que é essencial. Porque o nada, aos olhos de Deus, não é um vazio. É um terreno fértil onde ele planta revelação. O Espírito sabe que enquanto houver distração, não há escuta. Então ele limpa o cenário, tira o excesso, o barulho, o movimento. E quando tudo o que sobra é o silêncio, ele começa a mostrar o que você nunca teria visto rodeado de ruído.
É no nada que você percebe que nunca esteve sozinho. É no nada que você entende que o Espírito sempre foi o suficiente. O nada é o ponto zero da renovação. É onde você desaprende o que o mundo te ensinou sobre controle e sucesso e começa a ver com os olhos da fé. Foi do nada que Deus criou o universo. Foi do nada que Ele fez nascer promessas, ministérios e vidas transformadas. Porque o nada é o ambiente perfeito para o tudo de Deus. Quando você não tem mais onde apoiar o pé, o Espírito se torna o chão. Quando não há mais força para tentar, ele se torna o movimento. Muitos veem o nada como castigo, mas ele é o laboratório da fé. É ali que Deus te mostra quem você é, sem os títulos, sem as garantias, sem os aplausos. E quando o Espírito começa a falar no meio desse vazio, você percebe que a voz dele não vem de fora, vem de dentro. Ela nasce da comunhão restaurada, da sensibilidade reacendida, da certeza de que a presença dele é o teu verdadeiro lar. A revelação no meio do nada é sempre simples, mas muda tudo. Ela não traz todas as respostas, mas devolve a certeza de que há um caminho. Ela não elimina a dor, mas te mostra que há propósito nela. O Espírito Santo revela primeiro o sentido, depois a direção. E quando essa revelação chega, ela transforma o deserto em altar. Deus permite o nada para que você aprenda a enxergar o invisível. Ele te conduz ao silêncio para te ensinar a ouvir o que só o Espírito pode dizer. E quando o nada cumpre seu papel, ele se torna o espaço onde o novo começa a nascer. De repente, algo desperta dentro de você. Uma esperança suave, uma clareza inesperada, uma paz que você não sentia há tempos. É o Espírito soprando novamente, não para te tirar do nada, mas para te mostrar que o nada nunca foi vazio, sempre foi sagrado. O nada é o lugar onde a fé amadurece, onde a alma se rende e onde o Espírito Santo se revela por completo. A vida que o Espírito desperta em você. Depois que o Espírito Santo te conduz pelo silêncio, pela pausa e pelo nada, algo novo começa a nascer. É sutil no começo, como um sopro leve, uma vontade tímida de recomeçar, uma força que você não sabe explicar. De repente, aquilo que parecia morto começa a pulsar outra vez. A fé volta a respirar. O coração volta a sentir. A alma volta a querer viver. É a vida que o Espírito desperta em você. O renovo do Espírito não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele não começa mudando as circunstâncias, começa reacendendo o fogo. A chama que parecia apagada estava apenas escondida sob as cinzas da dor. E quando o Espírito sopra, o que estava dormindo desperta. Você começa a perceber que ainda há algo por viver, algo por cumprir, algo por testemunhar. O que antes era apatia se torna expectativa, e o que antes era medo se torna coragem. É nesse momento que você entende que o Espírito Santo não veio apenas te consolar, veio te ressuscitar. Ele não te levanta para que volte a ser quem era, mas para que se torne quem sempre deveria ter sido. A vida que ele desperta é diferente, porque nasce da cruz, do deserto, da espera, do nada. É uma vida que sabe o valor da presença, que caminha sem precisar ver o próximo passo, que confia mesmo quando ainda dói. O Espírito renova o teu interior antes de renovar o teu exterior. Ele primeiro cura o que te paralisava por dentro. Ele restaura a tua mente, lava o teu coração, organiza o teu espírito. E quando o interior é restaurado, o exterior começa a responder. Portas se abrem, caminhos se endireitam, oportunidades surgem. Não porque você forçou, mas porque o céu reconheceu que agora você está pronto. A vida que o Espírito desperta é leve, porque não depende de controle. Você aprende a se mover pela paz, não pela ansiedade. Aprende a escolher pela fé, não pelo medo. Aprende a esperar sem desanimar e a agir sem se perder. Essa é a verdadeira direção,
quando o Espírito Santo não apenas mostra o caminho, mas se torna o caminho dentro de você. Há uma energia nova fluindo agora. Não é humana, é celestial. Não vem de esforço, vem de graça. Você não precisa mais tentar ser forte. O Espírito é a tua força. Não precisa mais fingir que está bem. Ele é a tua restauração. Não precisa mais procurar um sentido. Ele é o teu propósito. Tudo o que o Espírito toca ganha vida. E se ele está soprando dentro de você, neste exato momento, é porque chegou a hora de viver outra vez. O tempo do cansaço acabou. O tempo do medo terminou. Agora é o tempo do recomeço. A vida está voltando, e é o próprio Espírito Santo que está te levantando. Quando a direção volta, mas você já não é o mesmo. Quando o Espírito Santo termina sua obra de renovação, a vida não volta exatamente ao que era, porque você não é mais quem era. A direção volta sim, mas agora você caminha com outro olhar. O que antes te abalava já não te prende. O que antes te confundia já não te domina. A paz que o Espírito colocou dentro de você se torna o novo norte. Agora, você não busca apenas respostas, busca presença. A verdadeira direção espiritual não é um mapa, é uma consciência. É saber que o Espírito Santo não mostra todo o caminho, ele caminha contigo em cada passo. Ele não revela tudo de uma vez, porque o propósito não é um destino, é uma jornada de intimidade. E você aprende que a direção de Deus não é apenas saber para onde ir, mas aprender a andar em comunhão. Você percebe que o silêncio de antes tinha um sentido, que o nada era o início de tudo, que a dor era a escavação do terreno onde Deus plantaria uma nova fé. E agora, ao olhar para trás, entende que cada fase teve um propósito. O Espírito não te perdeu quando você se sentiu sem rumo. Ele te guiou no invisível. O tempo em que você achou que estava parado foi o tempo em que o céu te reposicionou. O que o Espírito Santo te devolve não é apenas direção, é discernimento. Agora, você sabe quando esperar, quando avançar, quando calar e quando falar. Sabe reconhecer a voz dele mesmo quando tudo ao redor parece confuso, porque a sensibilidade que nasceu da dor é o maior presente que o Espírito poderia te dar. A dor te ensinou a ouvir e a espera te ensinou a confiar. O renovo não é apenas sentir-se bem novamente, é viver consciente. Consciente de que a tua vida está alinhada com o tempo e o plano de Deus. Consciente de que a presença dele é suficiente, mesmo quando o mundo parece instável. Consciente de que o Espírito Santo nunca foi uma visita, mas um companheiro constante, fiel, invisível e real. Agora, a tua caminhada é diferente. Você não anda mais por necessidade, anda por propósito. Você não busca mais sinais, busca comunhão. Você não depende mais do que o mundo chama de direção, porque o teu coração se tornou o lugar onde o Espírito habita e fala. E a voz que antes você procurava no alto, agora ressoa dentro de você. A renovação completa acontece quando você entende que o Espírito não te levou de volta ao ponto inicial. Ele te levou para um lugar mais alto. Um lugar onde a fé é madura, a alma é estável e o amor é mais forte que o medo. O Espírito te devolveu a direção, mas o verdadeiro milagre é que ele te devolveu a identidade. Você saiu do silêncio com voz, saiu da dor com propósito, saiu do nada com sentido. Agora, o caminho não te assusta, porque quem guia é o próprio Deus. O Espírito Santo te renovou por inteiro, e o que ele começou, ninguém pode interromper.